Fala galera, beleza? Bom estar com vocês novamente aqui para mais um vídeo super tranquilo sobre análise combinatória, beleza? Então a aula de hoje, exercício sobre combinação, tá? Então, eu já fiz vídeo para vocês, venho fazendo vídeo sobre análise combinatória, eu falei lá de princípio fundamental da contagem, permutação, anagramas, aí falei sobre arranjo e combinação, exercício sobre arranjo e agora exercício sobre combinação, beleza? Então o que você precisa fazer? Caso tenha alguma dúvida, assiste os vídeos anteriores, aproveita, deixa aquele joinha lá, se inscreve no canal se assim você quiser, ativa o sininho para receber as novidades que a gente vai estar postando aí. Tá? Então indo direto ao assunto, vou pegar uma questãozinha aqui, meu rascunhozinho. A questão é o seguinte. A primeira questão, ela fala o seguinte, só trocar de cor aqui, rapidamente. Perdão a voz aí, o funga-funga, porque eu tô gripado pra caramba aqui, mas a gente não pode deixar parar, porque senão se acumula muita coisa e dá ruim. Então olha só, um curso de idiomas oferece turmas para iniciantes em inglês, espanhol, italiano, e alemão e japonês. São 5 tipos de cursos. De quantas formas distintas um estudante pode se matricular em 3 desses cursos? Então, o que a gente consegue perceber? Eu tenho 5 opções a serem escolhidas, beleza? E eu quero escolher quantos? Eu quero escolher 3. Então, como eu disse já nas aulas anteriores, sempre que você precisa escolher uma quantidade menor do que o grupo que você tem, isso é uma característica de arranjo ou combinação. Tu acende o alerta dessas duas. Depois tem que fazer o quê? Diferenciar. Ver se é arranjo ou se é combinação. E por último, aplicar a fórmula. Então, olha só. Eu tenho 5 cursos para escolher, quero escolher 3. Vamos supor que eu escolhi 3. Se eu mudar a ordem, se eu começar a fazer um e depois fazer outro, vai fazer alguma diferença? Não. Então, isso é uma questão de combinação. Então você pergunta para a questão, a ordem interfere? Se a resposta que você tiver for não, então isso é uma combinação. Se ligou? Não combinação. Se você perguntar para a questão e a resposta for aham, então isso é o quê? Um arranjo. Show? Então agora eu já sei que isso aqui é uma questão de combinação. Então só para relembrar aqui a fórmula da combinação de n a r é igual a n fatorial sobre n menos r fatorial. Isso aqui a fórmula é igualzinha do arranjo, só que a combinação é com o r no final, tá? O com de combinação com esse rzinho no final aqui, onde n é o total de elementos, eu já falei também nas outras aulas, e r é o tipo de agrupamento. Aqui eu estou agrupando de 3 em 3. Show? Então vamos lá. Então, jogando na fórmula aqui, uma combinação. O n nesse caso aqui são 5, porque são 5 elementos. E eu tenho que escolher quantos? 3, que é o tipo de agrupamento, vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Decresce o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Cortei esse com esse. 5 vezes 4, 20. Sobre 2, que é o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 10. Então, eu posso escolher isso de 10 maneiras diferentes. Tranquilo, galera? Então, eu vou dar vou apagar isso aqui rapidinho para poder buscar outra questão, valeu? Então, se você quiser tirar um print aí, dá um pause no vídeo, essa é a vantagem, de se trabalhar no YouTube, que você pode dar um pause aí e dar um print. Show? Agora eu vou buscar aqui uma segunda questão pra gente, que é uma questão também bem interessante. A questão fala o seguinte, eu só ajeitar aqui, fazer de azul. A questão fala o seguinte:
de um grupo de 6 brasileiros e 5 americanos, deseja-se formar uma comissão composta por 4 brasileiros e 3 americanos. De quantas maneiras distintas podemos formar tal comissão? Então, olha só, eu tenho aqui, vamos entender a questão. Ele quer formar uma comissão, presta atenção, o intuito da questão é formar uma comissão com 7 componentes. Show? Desses 7 componentes, 4 são brasileiros e 3 americanos. Só que para escolher esses 4 brasileiros, eu tenho um grupo de 6 brasileiros. E para escolher os 3 americanos, eu tenho um grupo de 5 americanos. Então aqui, de 6 eu tenho que escolher 4 e de 5 eu tenho que escolher 3. Então percebe que eu estou escolhendo grupos menores do que o grupo que eu tenho. Então isso é uma característica de quê? De arranjo ou combinação. Beleza? Agora, se eu escolher 3 brasileiros qualquer e mudar eles de posição, vai mudar o grupo? Não. Então isso é uma combinação. Por exemplo, se eu escolher o brasileiro A, B e C e botar eles sentados numa cadeira qualquer, e depois então pedir para eles trocarem de posição, botar para sentar em B, C, A, mudou? Eles ocupam uma função específica nesse grupo? Não. Então por isso que a ordem deles não interfere e por isso que é uma combinação. Então para resolver isso aqui, eu tenho que fazer uma combinação de 6 e escolhe 4. E para resolver o lance dos americanos aqui, eu preciso fazer uma combinação de 5 escolhendo 3. Mas para formar a comissão que eu preciso, com os 7 componentes, eu não preciso desse grupo aqui e desse grupo aqui. Então o E, a gente sabe, só para relembrar das outras aulas, multiplica. Até zoa, multiplica, né? Porque o E, então tem que pegar o resultado desse vezes o resultado desse. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar aqui quanto que vale esse cara aqui, quanto que vale esse cara aqui, para depois multiplicar. Então, eu vou fazer aqui de abóbora, tá? Só para a gente poder diferenciar a cor aqui. Então, olha só. Buscando primeiramente aqui a combinação de 6 escolhe 4. Então, aqui eu tenho 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Segue a formulazinha que estava lá na página anterior desse mesmo vídeo. Beleza? Então aqui vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 4, 2 fatorial, 4 fatorial. Pega o 6 e decresce até o 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Cortou esse com esse aqui. 6 vezes 5, 30, dividido para 2, 15. Então a combinação de 6 escolhe 4 é igual a 15. Repetindo, ó, 6 vezes 5, 30, dividido para 2, 15. Agora eu tenho que buscar aqui qual é a combinação de 5 escolhe 3. A combinação de 5 escolhendo 3. Então eu tenho 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Decresce o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Cortou esse com esse. 5 vezes 4, 20, dividido para 2, 10. Então agora aqui é só pegar esses valores aqui que encontrei para cada um. Esse cara aqui vale 15 e esse cara aqui vale quanto? 10. E agora eu multiplico. 15 vezes 10, 150. Então eu consigo formar 150 comissões dispondo de 6 brasileiros e 5 americanos para formar uma comissão com 4 brasileiros e 3 americanos. Show? Então vamos lá fazer. Então qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, manda para mim nos comentários que a gente vai solucionando. Tranquilo? Se quiser dar um print, dar um pause para poder entender melhor, faz aí no seu vídeo, valeu? Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar
mais uma questãozinha aqui para a gente poder finalizar essa aula, que ao meu ver está fluindo aí tranquilo, beleza? Agora vamos lá, só um minutinho aqui, porque aqui a gente aqui é tudo artesanal. Vamos lá, show. Só pegar uma canetinha aqui, trocar de cor. Vamos chamar aqui agora num... Vamos nesse aqui mesmo, na bola. Sobre uma circunferência, marca-se 8 pontos. Quantos triângulos podem ser construídos com vértices em 3 desses pontos? Vamos construir essa situaçãozinha aqui, porque é sempre bom a gente desenhar para poder entender o que a gente está fazendo. Então, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência. Beleza? Sobre essa circunferência, eu tenho aqui... Deixa eu marcar os pontos de verde. Eu tenho aqui 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu vou chamar de A, B, C, D, E, F, G e H. Show? Então, sobre uma circunferência, marca-se 8 pontos distintos. Quantos triângulos podem ser construídos, com vértices em 3 desses pontos? Então, aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, eu escolho aqui o ponto ABC. Não, o ponto ACG, por exemplo. Então, ACG, eu formei aqui um triângulo. Show? Agora, se eu quiser, por exemplo, formar um outro triângulo usando o A e C, eu posso formar aqui o ACF. Percebe? Eu formei um outro triângulo aqui e eu só mudei quem? O ponto G para o ponto F. Se eu usar agora os pontos ACE, eu consigo formar aqui um outro triângulo. Olha lá. Se eu pegar o ponto A, C e agora vir até o E, eu formo aqui um outro triângulo. Mas claro que eu não vou fazer isso. Você percebe que eu usei o AC em todos os triângulos que eu formei até agora? Então eu poderia formar um ACD, depois um ABC, um AHC e pronto. Depois eu teria que vir para o B, BCA, B, ou seja, eu ia ficar vendo isso aqui o tempo inteiro. Agora, a gente não vai pensar assim, né? Porque isso aqui daria muito trabalho. Como que a gente vai pensar nisso aqui? Presta atenção. Eu tenho 8 elementos aqui, correto? Para formar triângulos, eu preciso escolher quantos? 3. Beleza? Só que a ordem, se eu pegar, por exemplo, se eu formar esse triângulo aqui, ó, vamos fazer ele de azul. Se eu fizer esse triângulo aqui, AFD, por exemplo. O triângulo AFD, aqui, o triângulo AFD é o mesmo triângulo do triângulo ADF. E é o mesmo do triângulo do FAD, do FDA e do DFA e do DAF. É o mesmo. Ou seja, a gente percebe que a ordem não interfere no triângulo. É o mesmo triângulo. Tá? Então, quando eu pergunto, se eu escolher 3 elementos, a ordem interfere? Não. Então, isso é uma questão de combinação. Mas para formar o triângulo, eu escolho sempre 3 pontos. Então, dos 8 pontos que eu tenho, eu estou escolhendo quantos? 3. Então, isso é uma combinação de 8 e escolhendo 3. Ou seja, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Então, aqui vai ficar 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Decresce o 8 até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial
sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Corto esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Esse 3 fatorial aqui é a mesma coisa que 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. Posso cancelar esse 6 com esse 6 aqui. Show? Esse 6 com esse 6. Esse 6 aqui é o resultado desse cara. Então, 7 vezes 8, resposta final, 56. Então, poderão ser formados 56 triângulos. Valeu, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Continue seguindo aí, participando. Você que é meu aluno, aproveita para poder fazer aquela revisão para a prova, que sabe que eu sempre estou dando aquela moralzinha aqui no canal. Valeu? Um grande abraço aí para vocês do professor Wagner e até o próximo vídeo.